A paz do Senhor Jesus, eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar grandemente ao teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 26, do versículo 53 ao 54, que diz: Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então aqui esse texto relata a ocasião em que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote quando estava prendendo Jesus. E Jesus disse a Pedro que guardasse a sua espada e perguntou a Pedro: por acaso, se eu quisesse, eu não oraria ao Pai e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos? Assim tem que acontecer para que se cumpra as Escrituras. Jesus ele falou isso com Pedro, para que Pedro não impedisse esse agir de Deus. Então, por que Deus ele traz esta palavra para os nossos corações? Nós sabemos que as igrejas não estão podendo ter cultos, para que não haja aglomeração. Mas nós sabemos que não é só na igreja. Também não pode ter festas. As casas de festas também não podem abrir e ter festas. Locais tiveram restrições quanto ao horário. Tudo isso para que não haja aglomeração, para que a nossa saúde não venha correr risco. Mas nós sabemos que muitas pessoas, muitos evangélicos, estão fazendo reivindicações, estão fazendo protestos, porque eles querem que tenha culto e estão dizendo, afirmando que isso é uma perseguição, quando na verdade isso não é uma perseguição. As pessoas estão confundindo essa situação que está acontecendo com a perseguição do anticristo. E não tem nada a ver, porque a perseguição do anticristo vai perseguir somente a igreja. E nós vemos que não é isso que tem acontecido, porque pastores podem prestar um culto a Deus pela internet. A palavra está sendo pregada na internet. Pastores podem fazer uma chamada de vídeo e ligar para as ovelhas, falar com as ovelhas, fazer oração. Então o culto prestado a Deus pode continuar. O que não pode é abrir a igreja e ter aglomerações. É isso. Abrir uma edificação para ter aglomeração. É isso que não pode ocorrer. E pessoas estão confundindo essa situação com a situação do anticristo, onde o anticristo é contra a tudo que se chama Deus, a tudo que é relacionado a Deus. Será proibido este culto na era do anticristo. Então, vem aqui esta palavra de Deus para os nossos corações, para que a gente venha abrir a nossa mente. Porque Deus está agindo. O que tem acontecido é que algumas pessoas já não estavam prestando um culto a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. Muitos pastores têm aberto igreja porque querem o dinheiro e não por amor às ovelhas e não por amor ao Evangelho de Deus. Muitas pessoas têm ido à igreja por obrigação e não por amor a Deus. Muitas pessoas não têm prestado um culto a Deus verdadeiramente. Muitas pessoas vão por status e isso, claro, não tem agradado a Deus. Não são todos, mas muitos têm feito isso. Então Deus, ele chama a nossa atenção para que a gente venha pensar, para que a gente venha entender o que está acontecendo. Como Jesus disse a Pedro que se ele quisesse, oraria ao Pai e Deus mandaria legiões de anjos para socorrer Jesus. Se Deus também quisesse que as igrejas fossem abertas,
Deus sendo soberano, grande, poderoso. Deus tendo toda a autoridade acima de todo povo e nação. Se Ele quisesse, também iria ser aberta às igrejas. Nós sabemos que tudo o que acontece é permissão de Deus. Então, por que Deus ele está permitindo tudo isso? Deus ele quer um conserto da igreja. Deus ele quer que a igreja venha entender que o culto prestado a Ele tem que ser em espírito e em verdade. E Deus ele está apertando, está fazendo com que as pessoas não tenham oportunidade de ir à igreja para que as pessoas venham entender a importância de servir a Deus em espírito e em verdade. Então Deus, através de toda essa situação, Deus está falando com a igreja. E muitas pessoas não estão vendo por falta de sabedoria. Alguns evangélicos estão protestando para que as igrejas venham a ser abertas. Quando Deus quiser que seja aberta, assim será. Porque Deus ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele pode fazer todas as coisas. Então isso não é uma perseguição contra a igreja, como muitas pessoas, por falta de sabedoria, por não entender o que diz a palavra de Deus, estão falando. Essa não é a perseguição relatada na Bíblia. A perseguição relatada na Bíblia é a perseguição aos cristãos, a perseguição à igreja, somente aos cristãos. E não a várias pessoas, a vários grupos de pessoas, como está acontecendo. Na verdade, tudo isso está acontecendo com a igreja para que a igreja venha entender a importância do culto a Deus. Verdadeiramente, Deus ele não está se alegrando desse tipo de culto que as pessoas estão prestando a Ele. Um culto com falsidade, um culto por status, um culto porque as pessoas são soberbas e querem estar ali, querem estar acima dos demais. Claro, não são todas as pessoas, mas muitos estão fazendo isso. Pessoas que não estão servindo a Deus em espírito e em verdade. Mulheres que têm se corrompido, que têm praticado a lascívia, a sensualidade. Homens que não conseguem mais educar seus filhos, não conseguem educar as ovelhas, não conseguem ensinar uma palavra correta às ovelhas. Pessoas se corrompendo, trazendo o mundo para dentro da igreja, tudo isso tem acontecido e Deus ele não está alegre com essas coisas. Deus, ele é santo, ele é puro e ele não vai aceitar nada que seja impuro. Dentro da casa, que é para ser uma casa de oração, uma casa que é para que o nome de Deus venha a ser falado, venha a ser adorado. Tudo isso tem acontecido. Então, nesse período em que as igrejas estão fechadas, em vez de estar acusando o governo, em vez de estar dizendo, em vez de estar falando que é vítima, que está sendo perseguido, comece a entender a Bíblia. Que a gente venha analisar a si mesmo e ver o que nós estamos fazendo, se nós estamos agradando a Deus ou não. E que a gente venha aceitar o agir de Deus. Deus, ele sabe trabalhar. As pessoas estão esquecendo a soberania de Deus. As pessoas estão esquecendo que Deus ele faz aquilo que Ele quer fazer e que Ele pode fazer todas as coisas. O nosso Senhor Jesus, Ele é justo, mas Ele quer santidade das pessoas porque Ele é puro, Ele é santo. E é preciso que a gente venha ter santidade, é isso que está faltando no povo de Deus. Santidade. Hoje em dia, com a modernidade, as pessoas têm se corrompido. Às vezes fala até que coisas que tem na Bíblia é careta, os próprios evangélicos falando isso. Então nós temos que entender que esse é a vontade de Deus.
Essa é a vontade de Deus. Temos que entender que esse é o agir de Deus. Deus está falando com o seu povo. Deus está fazendo isso, está permitindo isso. Está acontecendo algo no mundo todo. E as pessoas não estão vendo. Pessoas que estão indo para cultos. Não são todos, mas muitos não têm se protegido. E o que tem acontecido? Pessoas evangélicas se contaminando a cada dia mais. E isso não pode acontecer. Porque as pessoas não estão querendo aceitar esse agir de Deus. Estão querendo agir por vontade própria, estão querendo fazer aquilo que eles querem, que eles acham que é correto. Então, pessoas, ao invés de olhar para dentro de si, ao invés de tentar se converter realmente a Deus, ao invés de se consertar, ao invés de buscar a Deus realmente em espírito e em verdade, estão dizendo que são vítimas e que estão sendo perseguidos. Estão mudando todo o contexto, estão querendo mudar o agir de Deus, o propósito de Deus. Isso não pode acontecer. Nós temos que ser prudentes, nós temos que obedecer a palavra de Deus. E quando Deus ele quer corrigir o seu povo, nós temos que aceitar a correção de Deus, porque Deus ele é Pai e sabe o que é melhor para nós. E quando Deus ele quiser abrir a igreja, assim vai acontecer. Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 2 semanas. Quando Deus quiser, vai ser aberta a igreja. Deus ele sabe trabalhar. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo mais 2 vídeos falando a respeito disso para que você venha entender melhor a palavra de Deus a respeito dessa situação que está acontecendo. Amém? Fica com esta palavra no teu coração e que o nosso Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês. Amém?